Em maio deste ano, a União Europeia restringiu as vendas de cereais ucranianos importados na Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia, uma vez que as importações estão a subcotar os setores agrícolas desses países e forçar a descida dos preços internos dos cereais. Mas, dias atrás, o bloco cogitou encerrar essas sanções agrícolas, uma decisão que foi imediatamente rejeitada pelas três nações. No entanto, o ministro da Agricultura ucraniano, Mykola Solskiy, disse que ele e o seu homólogo polonês concordaram em encontrar uma solução que tenha em conta os interesses de ambos os países, após uma conversa telefônica sobre as importações de cereais. As exportações terrestres de cereais para o Ocidente se tornaram vitais para a Ucrânia devido ao bloqueio intermitente russo aos seus portos do Mar Negro, no meio da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A Comissão Europeia lançou no ano passado uma via alternativa ao escoamento dos grãos do Mar Negro, o Plano de Ação de Faixas Solidárias, para estabelecer rotas alternativas para as exportações ucranianas por via ferroviária, rodoviária e hidroviária. Essas vias passam pela Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia, sendo as vias da solidariedade. Até agora, de acordo com a União Europeia, 41 milhões de toneladas métricas de grãos, sementes oleaginosas e produtos relacionados deixaram a Ucrânia pelas vias da solidariedade. Segundo a Europa, as vias facilitaram a exportação de cerca de 60% dos grãos da Ucrânia desde o início da guerra. Os 40% restantes foram exportados por meio da iniciativa de grãos do Mar Negro. No entanto, a Ucrânia sentiu o peso da rejeição, discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu a oposição dos parceiros da Europa Central como um teatro político que estava ajudando a preparar o cenário para um ator moscovita. Ou seja, Zelensky claramente declarou que a decisão polonesa estaria beneficiando os planos de Moscou, e isso não foi bem recebido pelo governo polaco, que reagiu imediatamente com raiva, convocando o embaixador da Ucrânia. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse ao presidente ucraniano para nunca mais insultar os polacos, regressando à retórica dura em relação a Kiev. Após disputas sobre as importações de grãos ucranianos entre a Polônia e a Ucrânia e o fim da transferência de armas específicas para a Ucrânia, o presidente polaco Andrzej Duda disse que a decisão de impor uma proibição unilateral às importações de produtos agrícolas ucranianos foi a decisão mais correta contra a Ucrânia. Não é de hoje que os ucranianos tentam impor medidas em nações soberanas e independentes. Ser invadidos por uma força rival de forma injustificada não lhes garantem direito para impor preços e comércios forçados com nenhum país, ainda menos contra os poloneses que sempre estiveram ao lado deles. Embora a posição de Varsóvia em relação às armas permaneça pouco clara, qualquer reversão no apoio militar e estratégico polaco à Ucrânia teria consequências importantes. A Polônia tem estado entre as nações mais ansiosas para reforçar o arsenal de Kiev desde os primeiros dias da guerra em grande escala e mostrou vontade de pressionar outras potências europeias e os Estados Unidos a se juntarem a elas. Para o presidente polonês, a decisão do governo foi correta em manter a proibição da venda de cereais ucranianos no mercado polaco. No entanto, devemos fazer tudo para garantir que o fluxo das mercadorias seja o mais elevado possível. Como resultado, Duda acrescentou que o seu país preparou corredores de trânsito para os grãos ucranianos passarem e serem exportados para onde forem necessários. Os atritos políticos entre as partes devem definir o futuro da ajuda militar polonesa para Kiev. Já visitou a nossa loja Ara Militar? Venha conferir as nossas melhores camisetas, canecas e botões, com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo e com qualidade. Acesse umapenca.com/aramilitar. A Ucrânia deve muito para a Polônia. Em janeiro, por exemplo, quando a Alemanha se debateu sobre a possibilidade de fornecer tanques de batalha Leopard 2 às tropas de Kiev, Varsóvia assumiu um papel de liderança na formação de uma coligação europeia, que deu a Berlim margem de manobra suficiente para tomar essa iniciativa.
Kiev e seus aliados terão preocupações de que, se Varsóvia adotar uma nova atitude em relação aos futuros envios de armas, outros países europeus hesitantes sentirão menos pressão para também doarem fornecimentos. Mas as palavras duras de Zelensky para a Polônia na semana passada também realçaram os riscos de pressionar os botões dos seus aliados com demasiada força e romper as relações. O seu discurso na Assembleia Geral da ONU irritou claramente muitos em Varsóvia. E quanto mais a disputa sobre os cereais continuar, mais prováveis se tornarão as brigas entre Kiev e o seu aliado mais próximo. Há grandes possibilidades de nações próximas e que recebem pressão para o envio de armas acompanharem a posição polonesa ou reduzirem definitivamente a sua transferência de equipamentos ao nível atual de guerra. Além disso, também repliquem o programa de modernização que a Polônia trabalha para tornar possível chegar a 4% do PIB em defesa. Sobre isso, o primeiro-ministro polaco afirmou que Varsóvia não transferirá mais armas para a Ucrânia no meio da sua guerra em curso com a Rússia. Segundo ele, não estamos mais transferindo armas para a Ucrânia porque agora estamos nos armando com as armas mais modernas. É notório que o governo polonês tem grande simpatia pelos seus agricultores. Grande parte forma a estrutura do que conhecemos hoje como agricultura familiar. Para o presidente Duda, é graças ao trabalho dos nossos agricultores que somos autossuficientes. Não precisamos de cereais da Ucrânia. As suas excelentes colheitas durante a guerra alcançaram muito pouco dos países que realmente precisavam delas. Duda estava se referindo claramente ao escoamento de grãos ucranianos que foram diretamente para nações potências na Europa e na América do Norte, países pobres como aqueles no continente africano e no Oriente Médio, que foram os mais afetados pela falta de fluxo das mercadorias. Ainda de acordo com o presidente, corredores de trânsito foram preparados na Polônia e, graças a isso, os grãos ucranianos podem passar livremente e serem exportados para onde são necessários, fazendo parte da via da solidariedade que abastece toda a Europa. Mas por que a Ucrânia está pressionando cruelmente agora o governo polonês? Isso tem uma explicação. Kiev recebeu orientações para minar a reputação do governo Duda e Morawiecki pelas possibilidades de mudanças na política interna polonesa com as próximas eleições marcadas para 15 de outubro deste ano. Zelensky deve arriscar tudo para manchar a imagem do governo e do partido aliado na esperança de mudar a administração do país. Mas o tiro pode sair pela culatra, com um governo ainda mais forte e de direita para continuar o legado de Morawiecki. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você pode receber nossas análises através do nosso grupo no Telegram. Deixamos um link de inscrição fixado aqui nos comentários.